Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre Git Reset e Git Diff na prática, tá pessoal? Então, a gente falou e tem falado no decorrer do curso aí sobre a questão de voltar, né, num estado anterior, ou quando eu fazer alguma alteração incorreta ali eu conseguir desfazer, né? Então, vamos ver como isso funciona na prática, né? Então, por esse motivo é extremamente importante, né, que a gente saiba trabalhar ali com o reset e o diff no nosso dia a dia, tá pessoal? Então, vamos lá no nosso VS Code, né? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer, né? Lembrando aqui que o nosso projeto lá do portfólio, né, continua com as mesmas alterações da última aula. Se você der um git log aqui, a gente vê lá o nosso último merge de branch, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou alterar um arquivo aqui, né? Eu vou alterar o título novamente, por exemplo, né? Então, eu posso colocar aqui portfólio. Vamos supor que eu tenha cometido um erro aqui, né? E aí, o que eu vou fazer? Vou dar um git status, né? A gente tem um arquivo modificado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o comando git diff, pessoal, para ver quais são as diferenças, né, nessas modificações que foram realizadas, né? Então, quando a gente tem arquivos no estado lá modified, a gente consegue ver essas diferenças. Como que eu faço para fazer isso? Eu uso o git diff, tá? Então, o git diff eu consigo comparar. E aí eu posso usar o git diff com o parâmetro ali sendo o arquivo, né? Ou eu posso só simplesmente escrever git diff, que ele vai mostrar todas as modificações para a gente. E aí, quando eu dou um git diff, ele tem uma visão interessante aqui, né? Onde a gente consegue ver em vermelho o que foi removido, né? Como que estava antes, na verdade, e o que foi adicionado, né? Qual que é a minha alteração. Aí, pessoal, o que acontece, né? Eu fiz uma alteração, eu quero voltar, né? A alteração inicial, eu não quero que isso persista, né? Como que a gente faz, né? Quando eu tenho um arquivo modified, pessoal, a gente pode utilizar o comando. Eu apertei Q aqui para sair, tá? Mas quando eu tenho o arquivo modified, a gente pode utilizar o git checkout, pessoal. E o git checkout não é para mudar de branch? Sim, também é para mudar de branch. Mas a diferença aqui é que eu não estou colocando o nome da branch, sim o nome do arquivo. Então eu vou dar um git checkout no nosso index.html. O que vai acontecer, pessoal? Ele vai voltar ao nosso estado raiz ali, no unmodified, né? Então aqui, lembra que a gente alterou o título aqui, né? Então quando eu der um git checkout index.html, ele volta para unmodified. Tanto se a gente der um git status aqui, a gente vai ver que não tem nenhuma alteração a ser comitada, tá? Então é extremamente interessante ali a gente saber trabalhar com o git diff ali para ver as diferenças, né, que foram as modificações que a gente fez antes de mandar ali para a stage, porque quando a gente manda para a stage, na teoria já está tudo pronto para a gente realmente gerar um novo estado, né? Então é interessante que a gente sempre faça esse git diff aí para ver as alterações, tá? Bom, mas vamos supor que eu fiz o git diff e mesmo assim acabou passando alguma coisa, né? Então vamos fazer mandar para a stage, né, a nossa modificação aqui. Então, se eu der um git status, temos um arquivo modified novamente, né? E aí eu vou adicionar em stage, né, git add, né, index.html. Beleza? Aí se eu der um git status agora, a gente vê nosso arquivo lá em staging, né? E aí, pessoal, o que acontece, né? Em stage, na teoria, o nosso arquivo já está consolidado. Então, quando eu der um git diff aqui, git diff index.html, basicamente não tem nenhuma alteração. Mas por que disso? Porque na verdade o git diff ele vai justamente analisar os arquivos modificados. Quando aquilo foi consolidado, quando está em stage, já é para ser comitado. Então a gente já vai fazer o commit para gerar aquele novo estado, né? Agora vamos supor que eu mandei por engano para a stage e eu queira voltar. Como que eu faço isso? Daí a gente vai usar o comando git reset, tá, pessoal? E aí que entra um comando extremamente importante ali para o nosso dia a dia como desenvolvedores, e a gente vai utilizar bastante o git reset ali para estar trabalhando. Então, eu vou fazer um git reset aqui no index.html. O que vai acontecer? Ele vai voltar para o estado lá de modified, pessoal. Então, se a gente der um git status aqui, né? A gente vê lá o nosso arquivo modified, eu consigo fazer o git diff novamente nele, né? Git diff index.html, e eu consigo ver que foi alterado lá o nome, né? Então,
basicamente assim que a gente consegue trabalhar ali, né? O git checkout ponto, a gente pega um arquivo modified e volta para o estado inicial dele de unmodified, né? Então vamos fazer isso aqui novamente, né? Git checkout index.html, beleza? E aí, obviamente que git status não vai ter mais nenhuma alteração aqui e o meu nome voltou ao correto, né? O que estava lá. Então, pessoal, a gente viu aqui o checkout, o reset quando eu quero tirar do stage ali do que está consolidado para voltar para modified, né? Porque eu quero realmente modificar alguma coisa que ficou pendente, eu mandei de forma incorreta, né? E a gente tem uma situação que a gente vai utilizar o reset também, que é quando de fato eu comitei, né? Eu criei um novo estado do meu projeto ali. Então vamos fazer isso, né? Então vamos supor que eu tenha colocado o nosso título aqui errado, né? E aí a gente vai comitar isso aqui, vai adicionar, né, no nosso stage, vai comitar, tá? Então update title. E aí quando eu dou um git log aqui, a gente vê que tem um novo commit aqui de update title, né? E no nosso estado lá está com o nome incorreto, a gente não tem nenhuma modificação, a gente já gerou um estado novo, né? Ali um snapshot novo com aquele nome incorreto. Aí, poxa, Rafael, eu queria desfazer essa alteração, né? Eu queria voltar para o estado anterior. Como que eu faço isso? Lembrando que os nossos snapshots lá, os nossos commits, né? Eles têm IDs. E a gente vai justamente utilizar esse ID para voltar para o estado anterior. Porém, existem 3 formas diferentes de fazer esse reset, tá, pessoal? E é isso que a gente vai ver hoje. Então, o primeiro delas vai ser o git reset, tá? Antes disso, a gente precisa pegar o ID do commit, tá, pessoal? Para fazer isso, como que a gente faz? O git log vai mostrar o nosso histórico ali, tá? Git log. E aí, esse commit aqui, o último que a gente fez, é o que eu quero desfazer, né? Então, eu quero voltar para o commit anterior, que é esse ID aqui, 45, E4, enfim. Eu vou copiar ele aqui, tá, pessoal? Então, a gente copia, beleza. Vou apertar Q para sair, né? E aí a gente vai fazer o reset de fato para voltar naquele estado anterior. Então, git reset. E aí aqui que temos uma diferença. Eu posso usar o git reset -- soft, tá, pessoal? Eu posso utilizar o mixed e também eu posso utilizar o hard. Qual que é a diferença entre eles, né? Bom, o soft, pessoal, basicamente a gente vai estar voltando para o commit anterior, mantendo as nossas alterações ali em stage, tá? Então vamos fazer isso para ver. Então eu vou dar um git reset -- soft, vou colar aqui o ID do commit anterior, né, que a gente copiou, e vou dar enter. O que vai acontecer? Bom, eu vou dar um git status aqui, pessoal. Olha o que vai acontecer. A gente tem um arquivo lá em staging lá. Então seria antes do nosso commit. Tanto que se eu der um log aqui, né, não existe mais aquele commit de update lá. Então a gente removeu, voltou no estado anterior, né? Só que a gente manteve aquelas alterações que a gente fez em stage. Então eu vou commitar novamente aqui, só para a gente poder visualizar. Então eu vou dar um git log novamente, ó. Então a gente tem lá o commit incorreto, né, e eu quero voltar novamente para esse anterior. Só que agora a gente vai utilizar o mixed para ver a diferença. Então, git reset -- mixed, beleza? E o ID do nosso commit. E olha só, agora esse arquivo voltou, mas ele voltou lá para pro modified, tá, pessoal? Onde a gente consegue visualizar a diferença. Então, se eu conseguir dar um git diff aqui, eu consigo ver a alteração, porque ele está no nosso estado de modified, né? Então, se a gente dá um git status aqui, ele não está mais em stage, ele voltou lá, voltou o commit, mantendo aquela alteração que a gente fez, né, no modified lá. E aí a gente pode trabalhar normalmente. Eu vou fazer o commit de novo, só para a gente testar agora a terceira opção, tá? Então, git commit aqui, o update title. Novamente, só vou limpar aqui, usar o clear para limpar o nosso terminal. E aí eu vou dar um git log novamente só para vocês verem, né? O commit errado está aqui, a gente quer remover. E aí eu vou dar o git reset -- hard, tá, pessoal? O que o hard faz, né?
Basicamente, pessoal, o hard ele vai remover, né, vai voltar para o nosso estado anterior, removendo todas as alterações que eu fiz no arquivo. Então, nos arquivos, enfim, naquele estado lá. Vamos supor que tá errado aquele commit, eu não quero ajustar, eu quero simplesmente desfazer tudo que está ali. Então eu vou usar o hard. Então ele é bem destrutivo, tá, pessoal? Então a gente basicamente remove, não deixa nada no nosso stage, nada no modified, né? A gente volta realmente para o estado anterior ali, onde os arquivos estão todos unmodified. Então vamos fazer o teste aqui, executei e olha lá, o nome aqui voltou para Rafael, né? Se eu der um git status aqui, a gente não tem nenhuma alteração. Então realmente removeu, desconsiderou todas as alterações que estavam naquele commit errado lá. Então, recapitulando, a gente tem 3 formas de fazer o reset nesse caso: o soft, o mixed e o hard. Eu coloquei lá no slides, tá, pessoal, para vocês consultarem esses comandos. Eles são muito utilizados no dia a dia. Normalmente a gente precisa voltar, ajustar alguma coisa ali no commit, a gente pode utilizar o mixed ali, ou até mesmo o soft, né? Ou o hard, caso eu queira desfazer um commit por inteiro ali. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês como trabalhar com o reset, com o git diff. São comandos extremamente importantes. A gente vai trabalhar muito no dia a dia também. E eu tenho certeza que com o fluxo de trabalho vocês vão acabar decorando isso também e vão utilizar no dia a dia de vocês. Beleza? Bom, então é isso. Vejo vocês na próxima aula e bora pra cima!